Bom dia, professor Emerson Albuquerque. Retornamos aqui ao nosso canal. Essa aula é uma aula de terceiro ano, é uma aula a respeito de radicais orgânicos. É, Quem já tem esse material em mãos, beleza. Quem não tem, pode efetivamente dar uma olhadinha e mesmo copiar, se for o caso, né? Mas para aquele que já tem já o material na mão, a gente vai apenas fazer a correção, ok? E para você que não tem o material, é interessante que você possa estar observando, né, esse material com um olhar mais crítico e principalmente de pesquisa, né? Veja que essa atividade é uma atividade que versa a respeito de hidrocarbonetos, de radicais orgânicos, de cadeias carbônicas que tenham efetivamente carbonos terciários e ou quaternários. Então, é para isso que nós estamos aqui, certo? Não esqueçam de se inscrever no canal, de fazer os comentários, fazer a chamada, isso é importantíssimo para a gente, né? Liga lá o sininho para receber as notificações, né? Vídeos novos sempre aos domingos à noite, né? Mas para que você possa estar fazendo isso na segunda-feira pela manhã. Os canais de acesso ao professor estão todos abertos. O Zap está funcionando amanhã a partir das 8, ok? E a gente está aqui para isso, tá bom, gente? Então dá uma olhadinha aqui. Ele diz aqui na primeira questão: indique a alternativa que apresenta respectivamente os nomes corretos das seguintes ramificações. Veja que nós temos aqui as alternativas, né? Então nós vamos efetivamente dar uma olhadinha aqui mais de perto. Veja que aqui nós temos no 1 aqui um radical, dê uma olhadinha aqui, ó, esse radical aqui, olhe, observe, tem um, dois, três carbonos. Bom, de antemão a gente já sabe que esse carbono, que essa ramificação, melhor dizendo, né, esse radical, é um radical com três carbonos, é um radical propío. Mas aí veja, na última aula que nós fizemos do terceiro ano, nós temos algumas alternativas necessárias, né? Nós podemos ter o N-propil, quando o ligante é exatamente no carbono aqui, da pontinha, né? E nós temos o isopropil, que é quando ele está exatamente no meio. Você vai dizer, o professor, peraí, iso quer dizer igual, gente. Quando esse ligantezinho que está aqui em amarelo, galera, vocês estão vendo aqui, né? Quando ele está ligado no meio, ele exatamente é o isopropil, né? Se ele tivesse esse amarelinho aqui na frente, ele seria, na verdade, o N. E esse N, Emerson, vem de quê? Esse N vem de normal propil, tá bom, gente? Então esse aqui é o isopropil. Se a gente for recorrer aqui, a gente observa aqui que o SEC-propil já não contempla a alternativa SEC, e nem a letra, aliás, a letra E é SEC-butil, né? Então, eu ficaria entre a letra B e a letra C. Dê uma olhadinha aqui, né? Então, a gente já sabe que a segunda, né, o segundo radical, veja que nós temos aqui, efetivamente, aqui, 1, 2, 3, 4, é um radical butil, mas no radical butil nós temos as variantes, que é o N-butil, o sec-butil, o tess-butil e o isobutil. Nesse caso aqui, veja que esse carbono está aqui exatamente no meio. Esse carbono aqui é um carbono efetivamente cujo ligante está na cadeia principal, então nós já sabemos, na verdade, que ele é o que nós chamamos de sec-butil. Dê uma olhadinha aqui, ó, sec-butil. Então nós temos o isopropil, então nós temos o sec-butil, é um carbono secundário, observe, né? E aí o que acontece? Dê uma olhadinha aqui que a gente vai para o nosso terceiro. Esse radical, gente, que é um radical, efetivamente um radical fenil, né? É diferente do radical benzil que está aqui embaixo. Qual a diferença? Um aqui tem um carboninho aqui, tá bom, gente? E esse aqui não tem o carbono. Então aqui é fenil, benzil, né? Então aqui a gente já teria efetivamente é, a alternativa correta. E esse, que na verdade seria o nosso quarto radical, é exatamente nós que chamamos de tercibutil, que o carbono é terciário, né? O carbono é terciário, esse carbono aqui, ó, que o ligante está realmente se ligando à cadeia principal, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho exatamente o tercipentil, tá aqui, ó, tercipentil. Então a letra corretíssima, bonitinha, beleza? É justamente a letra B de Buba e Vera Verão. Professor, não entendi não. Com calma. Radical isopropil, sec-butil, fenilbenzil e esse aqui, o tercipentil. Olha com calma, com tranquilidade, para que você, fera, possa conseguir fazer tranquilamente, tá bom, gente? A gente sabe que o apressado come cru, mas aquele que de fato não estuda
de fato não vai para frente, né? Porque nós sabemos muito bem que o mundo gira, mas o vacilão roda. E muitos não têm entrado em contato comigo, gente, né? Vamos estar interagindo, faça os comentários, faça as observações, entre em contato com o professor Cobre, gente. Questão número 2 o'clock, daqui ó, dá uma olhadinha, né? Então, observe o composto, veja aqui que nós temos uma cadeia grande, mas nós temos que ter efetivamente, gente, aquele que tem a maior quantidade de carbonos. Então, eu vou contar aqui para ver qual é a minha cadeia principal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, então é essa aqui. A cadeia principal é a minha espinha de peixe. Aqui, ó. Tchan. Bonitinho. O Emerson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu filho. E por que tu não contou isso aqui como radical? Veja que esse carbono aqui, gente, ele é um carbono secundário e esse é um carbono primário, né? Para que nós tenhamos efetivamente, né, os radicais, eu tenho que efetivamente ter um carbono terciário quaternário. Então, dê uma olhadinha, ó. Eu vou começar a contar daqui. Por que daqui, Emerson? Porque aqui os radicais estão mais próximos da extremidade, né? Veja que se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, o primeiro radical estaria no carbono número 5. Se eu contar dessa extremidade, eu vou contar 1, 2, já aparece 2 radicais de metil, tá vendo? Então, existe uma ordem, né, por assim dizer, de prioridades. A gente tem que começar, né, obviamente que a cadeia principal tem que ser aquela maior, né, que a gente brinca que é a mais maior, professor, é exatamente, meu filho, mas que eles estejam mais próximos dos radicais. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no carbono número 2, eu tenho um radical metil, e aqui no carbono 1, 2, 3, 4, nós temos o radical sec-butil, né? Ele é o sec-butil. Dá uma olhadinha, então a gente vai olhar aqui embaixo aqui agora. Então, metil, metil e sec-butil é exatamente a letra D de doideira. Então, ó, metil, tá aqui, ó, metil, metil, e aqui a gente segue mais na frente. Aqui o carbono é terciário, veja, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, é o butil, mas esse carbono que está ligando a cadeia principal é um carbono secundário, por isso que nós chamamos de sec-butil, letra D de doido, beleza? Joia, vamos mais para frente. Professor, veja, professor, eu não entendi essa questão. Essa questão é uma questão de federal, efetivamente, né? Vou puxar aqui mais um bocadinho. É uma questão um pouquinho complexa, né? E a gente vai estar fazendo uma análise mais detida, né? Aqui nós temos a estrutura, nós sabemos que os radicais eles estão presentes sempre que existem carbonos terciários e ou quaternários, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sei disso, já, né? Então veja, galera, dê uma olhadinha. Esse radical aqui, né, é o radical que está no carbono número 2, eu tenho um radical metil e um radical metil também. Caminhando mais um bocadinho, 1, 2, 3, no carbono 3. Por que no 3, professor? Porque esse carbono 3, gente, é um carbono terciário. Veja que ele está ligado a carbono, carbono e carbono. Professor, não entendi não, porque tem os hidrogênios aqui na frente. Na verdade, gente, a estrutura do hidrocarboneto não é essa. A gente sabe que esses hidrogênios eles estão lateralmente aqui, ó, um aqui em cima e outro embaixo. Esse hidrogênio também ele não está aqui ligado ao carbono, ele está aqui em cima desse carboninho aqui, ó, tá vendo? Gente, a gente não pode esquecer que o carbono é quaternário. Ele vai fazer sempre as 4 ligações. Então, se esse carbono aqui tem 3 ligações, onde seria a quarta? Naturalmente, essa quarta é justamente com hidrogênio, tá bom, gente? Então, a gente não pode deixar isso, né? Então, ele está perguntando, composto é exercício sobre a nomenclatura dos radicais. Então, tem radical etil? Tem radical etil. Mas não tem o radical isobutil, né? Não tem esse radical isobutil. A não ser óbvio que você pegasse aqui e enxergasse nisso aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Esse radical aqui também, ó, galera, dê uma olhadinha. Tchan. Esse radical, ele pode ser também um radical, ó. 1, 2, 3, 4. Mas está ligado no centro. E esse carbono é o carbono terciário. Esse aqui é o tércio butil. Então veja, nesse caso aqui, se ele é o teste butil, né, ele não pode ser, ele não seria contemplado aqui, efetivamente, pela proporção 0,1. Mas tem radical. Também tranquilamente nós temos um radical aqui metil, tem no 0,2, mas não tem o 3-hexil. E no 0,4 tem metil e tem etil. E podia também
T-propil, mas aqui nesse caso ele chama de N-propil, então não pode ser N. Ô Emerson, por que não pode ser N? Não pode ser N, porque N é normal, ele teria que estar ligado em linha reta, certo? Então o 0,4 eu não marcarei. Eu tenho etil, eu tenho N-propil, não tenho, também não tenho. Então eu tenho aqui o tess-butil, eu tenho aqui o etil também, que pode ser também. E esse N-propil, onde é que nós acharíamos esse N-propil? Nós não temos esse N-propil, né? Não temos de fato, certo? O 32, etil, N-propil, como já falei para vocês, não tem, né? O 64, nós temos o metil, o isopropil e o hexil. Nesse caso, a gente teria efetivamente que fazer a seguinte análise, gente, né? Aqui nós não temos o 3-hexil, a não ser, obviamente, que a gente pegasse isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí podia ter o 3-hexil. Pode ser também um radical. O exercício pode entender isso aqui como um radical. Então eu teria o 3-hexil. Por que 3, Emerson? Porque esse outro radical está ligado justamente no carbono 1, 2, 3, 3-hexil. Nós teríamos também, nesse caso aqui, o isopropil. Aliás, nós não temos o isopropil aqui, nós temos o isobutil e o radical metil, né? Então, o que é que fica para a gente aqui? O etil, né? O isobutil e, nesse caso aqui, o N-propil não existe. Então, qual é a alternativa que contempla o exercício? Apenas, então, somente a proporção 0,2. Nós temos o metil, tá aqui, ó, metil e metil, né? Se a gente for começar a contar a extremidade dessa extremidade, vamos dizer que, então, vamos dizer que essa cadeia aqui, ela seja uma cadeia que a principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse radical é metil, esse também é metil, tá vendo? E esse aqui podia ser entendido efetivamente também como 3-hexil. Então, somente a 0,2 é que contempla a alternativa, ok, gente? Vamos lá para a Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Questão que eu fiz uma análise também um pouquinho mais detalhada, mas eu não consegui chegar efetivamente ao que ele quer do carbono 4 e o carbono 5, né? Eu comecei a contar, na verdade, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse radical aqui, desse carbono 4, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é, na verdade, o pentil. E esse é um pentil o ligante, na verdade, ele está no carbono terciário. Então, ele, na verdade, é o que nós chamamos de tercipentil, né? Então, nesse caso aqui está certo, tercipentil, perfeito. Né? Não tem outra alternativa, né? Tercipentil, não tem, então seria necessariamente essa. E no carbono número 5, nós teríamos, na verdade, não necessariamente o teste-butil. Seria, na verdade, o butil. Né? Eu só discordo aqui da alternativa, porque aparece esse teste. Seria, na verdade, o sec-butil. Mas como está aqui marcado o teste, a gente vai assinalar a letra C, só fazendo essa ressalva, que ao invés de ser teste-butil, na verdade, o carbono número 5 está ligado, na verdade, o que nós chamamos de sec-butil. Tá certo, gente? Ok? Então, um abraço, felicidades e até a próxima questão que nós temos aqui ainda, né? Dê uma olhadinha. Essa questão foi uma questão do Enem. O professor só está brincando com a gente, só acha que vai terminar a aula e não vai fazer a restante da questão, professor? Beleza. Ó, galera, tô achando a participação pequena dos alunos, né? Pouca gente interagindo no WhatsApp, pouca gente perguntando, então o momento é esse, né? Na aula da terça-feira a gente vai fazer mais alguns exercícios, a gente vai estar passando para vocês aqui o Fera, mas é necessário que a gente esteja fazendo aquilo que é proposto, tá bom? Essa questão foi uma questão de Enem, ele fala a respeito de nanopartículas, né? Creio que quem assistiu às aulas de Emerson, pouca gente errou, mas houve de fato aqueles que erraram. Ele quer saber, na verdade, em que parte do nanoquilo existe um carbono quaternário. Ô, professor, o carbono quaternário é um carbono que está ligado a 4 outros carbonos, exatamente. Então, dê uma olhadinha aqui na mão do danado aqui, ó. Veja que esse carbono que está aqui, ó, esse carbono aqui, ele está ligado a esse carbono aqui do tórax e a 1, 2, 3 carbonos dos dedos. Então, onde é que está esse carbono quaternário? Necessariamente nas mãos. Essa questão foi questão, repito, gente, de Enem, há uns 4 anos, eu creio, 4 anos mais ou menos. Questão fácil, né? Então, o aluno que estava atento, ele não perdeu essa questão. Né? Observe que existem outras situações, o aluno diz, professor, aqui tem um anel aromático, aqui embaixo também, na bacia também tem um anel aromático, e aí, onde é que está? Mas ele quer o carbono quaternário, ou seja, que ele está ligado a 4 carbonos, e não a 3, tá bom? Por último, e importantíssimo, pesquise o nome dos radicais monovalentes abaixo. Então, nós já mostramos para vocês aqui, todos esses aqui. O que é que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai não mostrar para você e pedir para que você me diga amanhã
no áudio do Zap, para aqueles que participarem, né? Ah, professor, isso aqui eu já vi, já que é o radical vinil, né? É tenil vinil, pronto. Esse radical, eu não posso tentar falando muito, né? O radical é etil, professor. Dê uma olhadinha. Me dê a devolutiva, né? Esse radical é radical fenil, esse aqui é benzil, ou é o contrário, professor, né? Então, se você está escutando e assistindo essa aula agora, galera, no comentário das aulas da terça-feira, e a gente vai estar à disposição no Zap, né? Me diga aí, me confirme aí, né? Se realmente é isso, tá bom, gente? Eu vou deixar vocês com essa incumbência para que fosse vocês, de fato, dar uma pesquisadazinha. Isso, de fato, é importante, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Aí sim, um abração. Brevemente nós estaremos juntos. Mais uma vez, não há nenhuma dúvida disso. É uma questão de tempo, né? Creio que não seja tão pouco tempo, gente, infelizmente. Mas a gente vai estar muito próximo, né? É, e a gente vai estar sempre, sempre, sempre juntinhos aqui, né? Não deixa de interagir, não deixe de fazer a chamada, ok? Botar lá, ok, professor presente, né? Assistir, qualificar, né? Comentar, criticar também, porque a crítica é importantíssima, o crescimento vem da crítica, gente, tá bom, meu amor? Então, um abração, felicidades e até a próxima.